Oi, pessoal. Esse vídeo aqui é para as pessoas que estão fazendo a Jornada Cultura de Paz, o módulo 1. E como combinado, agora na Jornada Cultura de Paz, a gente vai disponibilizar a cada módulo, a gente vai disponibilizar um vídeo explicando como é que a pessoa pode usar essas ideias para atuar profissionalmente. Então, essa foi é a primeira vez que a gente faz isso, né? Foi uma sugestão das últimas turmas e a gente achou uma sugestão muito adequada, uma vez que a gente sempre disse que os trabalhos do futuro estão muito envolvidos aqui nesse momento onde a inteligência artificial vai fazer com que muitos empregos sejam renovados, né? Os trabalhos do futuro são muito associados aos diversos assuntos que estão sob o guarda-chuva da cultura de paz. Então, vocês vão ver que só nesse primeiro módulo a gente pode pensar em inúmeras formas de se atuar com cultura de paz. Então, eu fiz aqui, preparei uma colinha para dizer para vocês, e a minha intenção é que esse primeiro vídeo, pelo menos, eu vou colocar na plataforma para a turma poder assistir, mas esse primeiro vídeo eu vou também deixar ele disponível para outras pessoas que não estão na jornada assistirem, para as pessoas terem uma ideia, né, de como a gente está trabalhando aqui no curso. E também porque as inscrições do curso ainda estão abertas até o segundo módulo, segundo módulo, as inscrições ainda estarão abertas. Mas, basicamente, a gente teve três ideias organizadoras nesse primeiro módulo, né? Uma delas é entender o que é cultura de paz de uma forma mais geral. No primeiro encontro, a gente falou mais disso. No segundo encontro, a gente falou mais da ideia de cooperação e como é que isso se contrapõe a uma sociedade profundamente competitiva. E no terceiro módulo a gente falou mais sobre saúde. No terceiro módulo, não, desculpa, aulas, né? Na primeira aula, no primeiro encontro, a gente falou sobre cultura de paz, no segundo, cooperação, e no terceiro a gente falou mais sobre saúde em uma perspectiva mais holística, né? Esses foram os três encontros do primeiro módulo. Então, assim, falando em linhas gerais, né, para atuar na área de cultura de paz de uma forma mais geral, já que o primeiro encontro era uma apresentação do que é a cultura de paz, de um modo mais geral, de um modo a, a entender a complexidade da cultura de paz, os diversos temas que estão sob esse guarda-chuva. Então, se você for se tornar um profissional que atua com cultura de paz de uma forma mais geral, aonde que você geralmente atua? Então, a primeira resposta é que você pode atuar em instituições como o nosso próprio instituto, né? O nosso Instituto Chante Brasil é um instituto que atua e promove a cultura de paz através de um processo de prevenção de violências, especialmente através do uso das chamadas tecnologias de convivência. Então, você pode atuar em um instituto como o nosso, tendo a sua própria organização ou dentro do nosso instituto, ou dentro da Unipaz, Universidade da Paz, ou dentro da Uma Paz, que é um projeto que existe em São Paulo, ou dentro da Associação Palas Atena, que também existe em São Paulo, ou daquela associação que existe em Florianópolis, que eu não estou me lembrando o nome, ou dentro da Uniluz, Universidade da Luz, que existe lá em Nazaré Paulista. Então, tem uma série de projetos no Brasil que atuam com cultura de paz de uma forma mais geral, e você pode atuar nessas organizações ou nos seus próprios projetos. A gente tem também o Instituto Consciência, a gente tem também o Instituto Coessência, a gente tem o Instituto Semente, todos esses três que eu mencionei de grandes amigos nossos aqui, né? O Ludocriarte em Brasília. Então, tem uma série de projetos que atuam nessa área. Você pode atuar em um deles ou criar o seu próprio, né? Se você se especializar na área, porque tudo que a gente falar aqui você vai precisar se especializar, estudar, atuar, ficar um tempo até construir seu nome, né? Então, essa é uma primeira possibilidade. Uma segunda possibilidade é criar o que tem sido chamado de uma universidade livre, né? Tem várias aí na internet, eu nem vou me atrever a mencioná-las, são muitas. Uma universidade livre é uma universidade que oferece cursos livres, né? Onde você não precisa necessariamente seguir a trajetória acadêmica mais tradicional, você simplesmente oferece uma variedade de cursos livres na internet. Tem muitas organizações
tomando esse caminho também da educação livre, da educação não associada ao mundo acadêmico. Uma terceira sugestão que eu dou para quem está se especializando em cultura de paz e minha perspectiva mais ampla, né, é você atuar no meio acadêmico, né, você fazer um mestrado, um doutorado e atuar como professor universitário nas universidades públicas ou privadas. Quem gosta desse caminho pode seguir um Instagram chamado FOUP, FOUP, que é o Fórum das Universidades pela Paz, né? É uma espécie de página que organiza todas as universidades que têm compromisso com a paz no Brasil. Esse fórum, ele não necessariamente ele vai... não existe um mestrado em cultura de paz no Brasil, né? Mas existe uma série de cursos que contemplam os estudos da paz, né? A cultura de paz no ambiente acadêmico é mais chamado de estudos de paz. Já falei isso no dia da aula. Você pode também atuar muito em educação, então você pode ser um responsável na sua escola. Estou falando de educação muito aqui para criança e adolescente, né? Primário, secundário, essa educação, não estou falando tanto da educação universitária aqui, nem da educação corporativa. Você pode atuar nas escolas como um especialista em cultura de paz, promovendo a paz, especialmente resolvendo conflitos e prevenindo violências. E você também pode atuar, como a gente vai ver mais à frente nos próximos módulos, no universo jurídico, atuar nos tribunais, nas defensorias, nos ministérios públicos, ou seja, nessa área. Mas essa área eu menciono mais nos próximos módulos que ela vai aparecer mais intensamente. Se a gente pegar a segunda área, que foi o segundo encontro, que falou, tivemos a visita do Beto Dertoni, que falou mais sobre a ideia de cooperação, né? Quem atua nessa área? Geralmente, quem atua com jogos cooperativos, e a gente vai ter mais à frente o Fábio Broto, que é o principal especialista em jogos cooperativos no Brasil, vai dar uma aula para a gente. E aí se você vai atuar com jogos cooperativos, você vai atuar onde? Nas escolas ou empresas, incentivando cooperação, como faz o pessoal da pedagogia da cooperação, né, que o Fábio Broto faz parte, é um dos criadores, e como fazem outros também, a Cooperarte também da Cacá, que é muito amiga aqui nossa, uma série de outras organizações, a própria empresa do Beto Dertoni. E você pode atuar também no terceiro setor, com jogos cooperativos. Mas nessa ideia de cooperação, também o Beto trouxe muito a ideia de agricultura, uma agricultura cooperativa, que são todas essas agriculturas que são onde as espécies convivem entre si, cooperam, né, biologicamente entre si. Agricultura biodinâmica, agricultura sintrópica, a permacultura, tudo que fala de agroecologia, de agrofloresta, tudo nesse universo é a cooperação transplantada para a ideia de produção de alimentos, né? O Beto também mencionou isso no encontro e também a ideia de cooperação, a biologia cooperativa, né? A cooperação na produção de alimentos. E você pode atuar também e aí o Beto, o nosso professor dessa aula, é um especialista, né, na gestão, uma gestão mais cooperativa, gestão de empresas, né? Existe aí a sociocracia como mais famosa, que o Beto se especializou, mas existe outras formas também, outros formatos de produzir uma gestão mais cooperativa, seja de uma empresa, seja de um coletivo, seja de qualquer tipo de organização, de uma escola, né? O Beto atua muito em escolas, ensinando a sociocracia para a direção dessas escolas. Então, é uma outra possibilidade. E uma última possibilidade, até meio óbvia, é atuar em cooperativas, criar cooperativas, né? A ideia de cooperação que gera a palavra cooperativa, né? Então, a cooperativa talvez seja, dentro da ordem capitalista, talvez a forma mais cooperativa de gestão de recursos, de geração de bens de produção, né? A forma mais justa e cooperativa que existe. Então, também é uma área assim. Uma vez eu vi um dado que acho que, se não me engano, cerca de 14% da população brasileira
atuava em cooperativas ou era influenciado, né, indiretamente estava associado a uma cooperativa. Ou seja, é o tipo de trabalho que abrange muita gente, né, e pode abranger mais ainda, né? As pessoas ainda não se deram conta que você pode criar uma cooperativa de motoristas de aplicativo, uma cooperativa de distribuição de alimentos pela cidade. Tudo isso poderia ter cooperativa, seria uma forma, inclusive como alguns acadêmicos entendem, uma cooperativa o cooperativismo estaria entre o capitalismo e o socialismo, né? Aí eu deixo esse debate para quem está no ambiente acadêmico para entender se isso faz algum sentido. Mas basicamente, esses são os espaços onde vocês poderiam atuar nessa segunda ideia organizadora, do encontro promovido pelo Beto Dertoni, cooperação. E do terceiro encontro, a gente teve a visita da querida Simrat, né? Ou também conhecida como doutora Carol Pressoto. E ela falou de perspectivas mais holísticas e pacifistas de saúde, né? A ideia de saúde como paz e paz como saúde, que ela trouxe na nossa aula, que foi fabulosa, né? É, então a gente aprendeu muita coisa com ela. Como é que você poderia atuar como um profissional nessas áreas, né? Sendo um agente de paz, que é o certificado que vocês vão ganhar no final, um agente local de paz. Uma das formas é, obviamente, atuando com terapias holísticas, né? Se você for ver o jeito que o pessoal da Unipaz atua, eu admiro muito o trabalho deles. Unipaz é a Universidade da Paz. Eles dão muitos cursos de terapias holísticas. Então, é uma área da cultura de paz que até aqui no nosso instituto é uma área menos fortalecida, né? Embora a gente tenha vinculado a nós a Clínica Chante, né? Que é uma clínica se vocês entrarem no nosso site, vocês vão ver lá a Clínica Chante, que é uma clínica que atende pessoas que estejam necessitando de um trabalho terapêutico, muitas vezes pessoas que podem contribuir, mas não podem contribuir com tanto recurso, e aí a clínica Chante recebe essas pessoas. É um trabalho com terapias holísticas. Todos os terapeutas que estão lá são terapeutas holísticos. Se não me engano, não são todos, mas são quase todos. Eu não sei direito como é que está esse projeto, embora ele seja associado a nós. Mas é um projeto que muito bonito com terapias holísticas. Estão atuando na área da construção de paz através das terapias holísticas. Uma outra forma que você pode atuar é através da própria medicina. Se você é, se formou ou é formado como médico, né, você escolher essa área de ser um médico que tem uma perspectiva mais humanista e holística, uma visão mais do corpo como um todo e não como algo fragmentado, um pouco do que a nossa professora nos ensinou, né? Então, você pode atuar dessa forma. A gente tem, por exemplo, aqui muito próximo a gente no Instituto, a Ana Chazan, que é uma pessoa que a gente admira muito e que está sempre com a gente em vários projetos aqui no Instituto, e que é médica, é professora de medicina e que tem estudado perspectivas variadas de medicina e levado isso para a universidade, para a UERJ, onde ela dá aula. Então, tem aqui também essa terceira possibilidade, você ir para a área acadêmica, você ensinar essa perspectiva mais holística de saúde dentro da área acadêmica, né? A Ana Chazan, por exemplo, já construiu um seminário de cultura de paz dentro da Faculdade de Medicina da UERJ, né? E até nos convidou para ajudar nessa iniciativa. Também é uma pessoa que a gente acompanha e admira muito. Então, você também pode atuar na área acadêmica mesmo, né? Como um professor de medicina, professora de medicina. E uma última forma que a gente também sugeriria é você ser um profissional de Ayurveda ou dessas, desses acúmulos históricos de como a medicina pode caminhar para além da visão cartesiana ocidental, né, que também é importante, é complementar, mas que carece de incorporar olhares históricos para a saúde humana. Bom, basicamente é isso. Espero que esse vídeo tenha sido de bom proveito para vocês, né? E a gente vai fazer isso aqui a cada módulo, então até sugiro que quem tiver aí sugestões de coisas que podem ser incorporadas nesse vídeo,
pode vir aqui falar comigo que eu vou ter alegria de ouvir as sugestões de vocês, tá bem? Um abraço.